Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje trago para vocês mais uma análise de edital. Dessa vez nós vamos falar sobre a oportunidade do concurso da GCM de Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E também, caso você tenha interesse em se preparar de maneira específica, direcionada para a GCM de Pouso Alegre, acessa o link que está na descrição desse vídeo e preenche o formulário, beleza? Galera, vou compartilhar aqui algumas imagens do município para que a gente possa iniciar a nossa análise, né? Esse município aí de aproximadamente 152 mil habitantes, tem um IDH alto, ok? Tudo indica aí que é uma excelente oportunidade. Digo isso porque eu não conheço particularmente o município. Um pouco distante da capital, né? Tô sendo sutil, estamos falando aí de uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros, então você vai estar um pouquinho distante da capital, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta aí de uma cidade mais afastada. Não sei se eu posso chamar de interior, mas enfim. Então, essa oportunidade para a GCM de Pouso Alegre. Galera, vamos tratar aqui dos principais pontos do edital em relação às orientações, cronograma, conteúdo programático, mas lembrando sempre que aqui a gente destaca os pontos principais, mas não exime a tua responsabilidade como candidato de fazer uma leitura completa do edital. Maravilha? Vamos lá, então, falar desse concurso, começando pela banca organizadora, né? Concurso de Minas. Então, padrão aí, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, a famosa IBGP, uma banca padrão que atua aí principalmente nessa região. Perceba que esse concurso terá algumas etapas, né? Então vamos entender melhor como que vai funcionar. Nós teremos uma primeira etapa de prova objetiva, que será eliminatório e classificatório, com 40 questões, onde o candidato precisa aproveitar pelo menos 50% para evoluir aí de fase. Depois nós teremos uma prova de capacidade física, que nós comumente chamamos de TAF, né, e avaliação de altura, que, atenção, também será eliminatório e classificatório. Gente, já vou começar chamando a atenção disso para vocês. Quando eu tenho um TAF classificatório, eu não posso dar bobeira, tá? Eu não posso dar bobeira. Por quê? A ideia é que você se prepare para que você não perca posições. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes a pessoa vai muito bem na prova objetiva, mas não treina, não se prepara, não vai tão bem no TAF ou tem alguma dificuldade, ela acaba caindo muitas posições. E também para aqueles que talvez não foram tão bem na prova objetiva, conseguem ganhar posições no TAF. Então, o ideal é que você vai ver que você vai ter um tempo hábil para isso, que você se prepare para a prova objetiva, para chegar lá muito bem preparado e tirar a maior nota possível, mas sem deixar de lado o treinamento físico, que ele vai ser importante. Para o TAF, vão 7 vezes o número de vagas dos classificados, que depois a gente vai falar em cada etapa, vai ficar bem mais tranquilo de entender. Depois, eu tenho a terceira etapa, que é a avaliação psicológica e somente eliminatório. Depois, a quarta etapa, avaliação clínica eliminatória, que é como se fosse o exame médico, né, digamos assim. Procedimento de heteroidentificação. Quinta etapa, investigação social. E sexta etapa, curso de formação. Então, veja que após o TAF, todas as outras etapas serão somente eliminatórias. Isso significa que a tua chance é chegar bem classificado, bem colocado e permanecer bem classificado no TAF. E depois você só vai passando de fase aí rumo ao curso de formação. Perfeito, vamos lá, concurso validade de 2 anos, tá? É o prazo padrão que nós estamos acostumados. Falando a questão de vagas, né? Então, nós teremos um total aí de 50 vagas. Cuidado, é total, não é ampla concorrência, tá? A gente vai ter a separação de vagas aqui, ó, que vai funcionar da seguinte forma: eu terei 25 vagas na ampla, 5 PCD, 10 pretos e pardos, 10 sexo feminino, totalizando aí essas 50. Cuidado aqui para os requisitos, tem informação relevante. Primeiro, eu tenho a exigência de altura mínima, 1,60 m para homens, 1,55 m para mulheres. Infelizmente, tem o limite de idade, ó, 35 anos, e a exigência de carteira nacional de habilitação válida. A banca aqui não faz nenhuma exigência, se é CNH A ou B, A e B, tem que ter CNH e ponto, ok?
Valor da inscrição, R$80. Então, caso você queira participar desse concurso, você vai ter que desembolsar aí R$80. Calma que a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de remuneração. E aqui esse concurso já se mostra uma das excelentes oportunidades para 2026. Olha só, nós temos um vencimento base de 3.200, mais um adicional de periculosidade de 30%, tá? Valor de R$960. Totalizando aí uma remuneração de 460. Mas eu ainda tenho 550 de auxílio alimentação, gente. Então, essa remuneração inicial será de 4.710. Então, quase, né? Aproximadamente, aí, quase chegando na casa dos R$5.000. Lembrando, para uma remuneração inicial, ainda não estou falando de eventuais gratificações, não, estou falando do inicial, ok? Então, R$4.710 de remuneração, uma excelente remuneração. Evoluindo aqui das inscrições, destaco o prazo. Então, as inscrições estarão abertas a partir das 9 horas do dia 2 de junho e permanecerão abertas até as 16 horas do dia 2 de julho. Portanto, você tem aí um mês para realizar a tua inscrição e ainda ela vai abrir lá em junho. Então, cara, dá tempo tranquilamente você começar a estudar hoje já e se preparar para esse concurso, ok? Novamente, destacando aí o valor da taxa de inscrição de R$80. É possível solicitar a isenção, tá? Para os candidatos aí que não tenham as condições de pagar. Então, aqui a banca traz a questão do cidadão desempregado, né? Dentre outros. Então, aqui, galera, caso você seja desempregado ou aqui membro de família de baixa renda, doador de medula óssea, enfim, que são as situações que o edital traz, lê atentamente, lembrando que o prazo para solicitar a isenção é mais curto, ó. É do dia 2 de junho até o dia 5 de junho. Então, se for o caso, já lê atentamente o edital, já separa os documentos, tudo certinho, para quando abrirem as inscrições, você poder solicitar a tua isenção. Beleza? Evoluindo aqui a questão de reserva de vagas, tá? Bem tranquilo. E vamos falar da prova objetiva em si. Então, prova objetiva será valorada aí de 0 a 100 pontos e conterá 40 questões com 4 alternativas ABCD padrão da banca IBGP. O que você vai encontrar nessa prova? 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico, matemático, 5 questões de noções de informática, 5 questões de história de Pouso Alegre e geografia urbana. Então, caso você não seja natural do município ou até mesmo do estado, você vai ter que correr atrás disso, pode ser um diferencial. E, por fim, a gente tem conhecimentos específicos com 15 questões. Não só é a maior quantidade de questões da prova, como também tem peso 3, ó. Quase metade da tua prova está aqui em conhecimentos específicos, beleza? A prova já tem data provável, né? Se nada mudar, se a gente não tiver nenhuma alteração, ela vai acontecer no dia 26 de julho, um domingo, com início previsto aí para as 9h15 da manhã, portanto, provas no período da manhã, com uma duração aí de 4 horas. 4 horas, 40 questões, tranquilinho, beleza? Evoluindo aqui, ó, a gente passa para a segunda etapa, lembrando que você tem que ter um aproveitamento mínimo de 50% dos pontos para não ser eliminado logo de cara na prova objetiva. Conseguindo esse aproveitamento mínimo, você será classificado aí de acordo com o teu desempenho. A gente tem uma segunda etapa, que será a prova de capacidade física, caráter eliminatório e classificatório. E aqui tem a quantidade de vagas, lembra? 7 vezes o número de vagas. Portanto, na ampla concorrência, vão para o TAF 175. Em outras palavras, se você quiser ter chance real de ir progredindo nesse concurso, você tem que buscar ficar aí entre os 175 primeiros, se for o caso de ampla concorrência, ok? Para que você possa participar do TAF. Maravilha? Questão da altura mínima, como eu tinha citado no início, 1,60 m para homens, 1,55 m para mulheres, ok? Depois a gente vai passar aqui pelo anexo específico que fala do TAF, ou melhor, eu vou passar agora para já ficar mais simples. Vamos lá, então, caráter eliminatório e classificatório. O que vocês vão encontrar no TAF? Força, o teste de força muscular dos membros superiores, então, barra fixa, dinâmico para homens, isometria para mulheres, flexão abdominal e corrida, tá? Como que vai funcionar? Barra fixa para os homens, repetição, galera. E se é eliminatório e classificatório, significa que quanto mais você fizer, mais pontos você consegue. Isso vai ser um diferencial, tá? Então, aqui tem um mínimo,
pelo menos duas repetições, 2 execuções os homens têm que fazer, tá? E para as mulheres, que é isometria, pelo menos 5 segundos, tá? Tem que ficar ali pelo menos 5 segundos na barra. Ó, Laura, eu consigo ficar 18. Beleza, ó, você já tá aqui, ó, com 36 pontos e assim sucessivamente. Depois, flexão abdominal remador, padrão, tanto para homens quanto para mulheres. O que vai mudar é o índice, né? Quantidade aí de repetições e a pontuação, que será dividido de acordo com a tabela masculino e feminino, ó. Abdominal remador, padrão. E finaliza com um teste de resistência aeróbica de 12 minutos, né? A corrida aí de 12 minutos, na qual os homens precisam percorrer pelo menos 2.400 metros e as mulheres 2.000 metros, tá? Ah, Laura, eu sou corredor semi-profissional, eu faço 3.100. Cara, maravilha, ó. Isso vai contar ponto, ó. Você já vai estar com 46 pontos. Beleza? Então, aqui as execuções aí e os testes que você vai ter no TAF, certo? Evoluindo aqui, a terceira etapa é a avaliação psicológica, aqui somente caráter eliminatório, né? Ver se o candidato tem aí a capacidade de desenvolver as funções do cargo. Lembrando que aqui, 5 vezes o número de vagas, ó. Então aqui já tem um corte. Olha que tristeza. Para a avaliação psicológica na ampla, vão 125. Então, às vezes, você passou na posição 160 no TAF, fez um bom TAF, aí foi para 130, ainda assim você vai tomar um corte. Por quê? Porque vão 125. Então, aquilo que eu falei, ó, quem quiser ter chance aí, 175. Galera, sendo muito sincera, se possível, foque em ficar entre os 100 primeiros. Vocês já vão entender o porquê quando a gente chegar no curso de formação, na etapa de curso de formação. Beleza? Aqui somente eliminatório, né? Aqui as características que o candidato precisa apresentar. Posteriormente, nós temos uma avaliação clínica, certo? Também de caráter eliminatório, e aqui a gente vai respeitar a aprovação e classificação até a terceira etapa da avaliação psicológica, tá? Então, aqui, posteriormente, nós temos a sindicância social, também chamada de investigação social, novamente eliminatório, né? Será a quinta etapa do concurso e visa aí analisar a vida pregressa do candidato, analisar aí a questão da vida do candidato para ver se ele vai, de fato, desempenhar essa função com clareza, beleza? Por fim, fase 2, né, sexta etapa, curso de formação, caráter obrigatório e eliminatório, com uma carga horária total de 1.266 horas aula, ok? Até o limite de 70 vagas, então vão 70 para o curso de formação, sendo 35 da ampla, Ah, Laura, mas você falou 100. Por quê, galera? Porque vocês têm que partir do princípio que no TAF vai mudar muito a classificação. Depois, nem todos são aprovados na avaliação psicológica, e aí não é mais classificatório, mas se o cara que está na posição, que está na tua frente é eliminado, você pula uma posição, você ganha uma posição, ok? Laura, eu quero ficar tranquilo, quero ter certeza que eu vou para o curso de formação. Você é da ampla concorrência, você tem que buscar ficar entre os 35 primeiros. Se você quiser ficar, de fato, tranquilo e não depender só do desempenho dos outros, depender só do seu, tem que ficar aí na posição 35. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluindo aqui, todas as orientações em relação ao curso de formação. Lembrando que para ser considerado aprovado na prova objetiva, você tem que ter pelo menos 50% do total de pontos. Aqui os critérios de desempate, recursos, e já vamos finalizar para os anexos, tá? E, geralmente os editais aí da IBGP são bem extensos. Atenção aqui nesse item 15, eliminação do candidato, ó. São as situações que vão gerar, que podem gerar a tua eliminação. Eu sempre sugiro que vocês leiam atentamente para depois não correr o risco de ser eliminado por bobeira, beleza? Caminhando aqui para o final, vamos então repassar primeiro o cronograma, as principais datas que nós falamos até aqui. Aqui eles trocaram, tá, galera? Provavelmente isso aqui será retificado. Solicitação de isenção, que é esse período aqui, ó. 2/6 a 5/6. E aí as inscrições, um mês de inscrições, do dia 2 de junho até o dia 2 de julho. Revisando, se nada mudar, prova objetiva no dia 26, publicação do gabarito já no mesmo dia, tá? Dia 26 de julho.
O TAF já tem data prevista, tá? Ele será no dia 17 e ou dia 18 de outubro. Portanto, galera, jogando baixo aí, tá? Vocês têm 6 meses para se preparar para o TAF. Dá tempo, se você tem dificuldade na corrida, Laura, eu não consigo fazer barra fixa, já vai atrás. Não dá para brincar com TAF classificatório, ok? Temos aí também, eventualmente, as outras datas, mas eu vou destacar só as que estão mais próximas aí, prova objetiva e TAF, as 2 primeiras etapas. Beleza? Revisando aqui para fechar a questão dos conteúdos programáticos. Galera, eu analisei aqui padrão da Banca BGP, é uma banca que traz bastante conteúdo, tá? E não temos nada fora do padrão. Língua portuguesa com compreensão, interpretação de texto, ortografia, pontuação. Raciocínio lógico matemático também costuma ser bem característico da banca. Então, questões de proposições, conectivos, equivalência, né? Problemas com tabelas de argumentação. Então, bem tranquilo. Tranquilo, não sei para quem. Noções de informática, temos aqui a questão de backup, sistemas operacionais, Microsoft 365 com Word, Excel, PowerPoint, tá? Padrãozinho. História de Pouso Alegre, geografia urbana, vou falar de novo. Se você não é natural do município ou até mesmo do estado e vai fazer essa prova, você não pode dar bobeira. Tem que estudar isso aqui. Vão ser 5 questões, você não pode abrir mão de 5 questões, ok? E, por fim, conhecimentos específicos, que lembra, a gente tem 15 questões no peso 3, mais uma quantidade extensa de assuntos. Então, eu tenho aqui toda uma parte de direitos humanos, tá? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto de São José da Costa Rica. Depois eu tenho conhecimentos de Constituição Federal, já discriminado aqui os títulos e capítulos, noções gerais de direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos. Depois uma parte... isso aqui é muito importante, tá? Direitos humanos para essa banca BGP é muito importante. Depois eu tenho uma parte extensa de direito penal, processual penal e legislações especiais. Olha a quantidade dos artigos de penal, tá? Não pode dar bobeira. Artigos do CPP, legislações especiais, Estatuto de Desarmamento, né? A lei de drogas, crimes de abuso de autoridade. E a gente tem, para finalizar, 2 grupos. Legislação federal e normas especiais, que são as leis que nós estamos acostumados a ver nas provas de GCM. Lei de improbidade administrativa, lei de tortura, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o ECA, o CTB, lei de contravenções penais, tá? Depois aqui, SUSP, então aquele padrão da Banca BGP. E, por fim, uma parte considerável também aí de legislação municipal. Então, a lei que cria a GCM de Pouso Alegre, a lei que cria o Código de Conduta e Ética Disciplinar da GCM e o regime jurídico dos GCMs de Porto Alegre. Então, galera, conteúdo programático extenso, não dá para dar bobeira. Maravilha? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa oportunidade, se vocês vão fazer essa prova. E, novamente, não se esqueçam, se você quer estudar com um curso completo específico para GCM de Pouso Alegre, acessa o link que está na descrição e preenche o formulário. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!